Alô? Só repassando, a EBC vai transmitir ao vivo. Então, quando for fazer a pergunta, pediria que se identificasse e falasse o meio. Como eu já orientei, serão 7 perguntadores, conforme nós já combinamos aqui. Tá certo?
Senhores, já está a caminho o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do tenente brigadeiro Raul Botelho, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Senhores, chega ao recinto o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tenente brigadeiro Raul Botelho. Muito bom dia. Muito bom dia aos profissionais da imprensa, senhores e senhoras presentes aqui. Agradeço também a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, meu pessoal do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que está aqui, e os integrantes de várias agências que estamos reunidos desde ontem aqui, né? Eu fiz umas palavras aqui iniciais, que eu queria, com a permissão também aí do meu amigo ministro Ricardo Salles. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou na noite de ontem o decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem na Amazônia Legal. Esse emprego será basicamente em ações preventivas e repressivas contra ilícitos ambientais e levantamento em combate a focos de incêndio. Até o início da manhã de hoje, formalizaram os pedidos de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, os governadores de Rondônia e Roraima. Tivemos notícias, ainda extraoficiais, não é isso, ministro, que o governador do Mato Grosso e do Acre estão enviando ou já enviaram também. As Forças Armadas, mais uma vez, atendem ao chamado da nação e estão prontas a contribuir. O Ministério da Defesa está coordenando, juntamente com demais ministérios e agências envolvidas. Não são somente as Forças Armadas. Está aqui as nossas várias agências, vários ministérios, estamos juntos, né? O ditado dos paraquedistas antigos, né, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? A Amazônia possui dimensões gigantescas. Todo o seu território corresponde aproximadamente aos territórios dos seguintes países somados: Finlândia, França, Itália, Inglaterra,
Bélgica, Suécia e Noruega. Trata-se de importantíssimo patrimônio do Brasil e temos consciência disso. A ligação das Forças Armadas com a Amazônica é histórica e profunda. Já dizia o antigo comandante militar da Amazônia, o general Rodrigo Otávio, abre aspas, árdua é a tarefa de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a dos nossos antepassados de conquistá-la e mantê-la. Fecha aspas. Nos últimos anos, as Forças Armadas aumentaram significativamente sua presença na região. Atualmente, temos empregados aproximadamente 43 mil integrantes das 3 forças na região norte do país, sem aumentar efetivo, deslocando militares do sul, do sudeste, para a região norte nossa. O Brasil e as suas Forças Armadas dedicam especial atenção ao monitoramento das atividades na Amazônia. Temos o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, coordenado pelo Ministério da Defesa, ele estava na Casa Civil, voltou para o Ministério da Defesa, utiliza as mais avançadas tecnologias para monitorar o meio ambiente em toda aquela área. E cito aqui o presente, o gerente do nosso Sistema de Proteção da Amazônia, o brigadeiro Volkner. Volkner? Ah. As operações de garantia da lei e da ordem na Amazônia serão coordenadas pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o nosso tenente brigadeiro do ar, Raul Botelho. As Forças Armadas brasileiras dedicam especial esforço dentro do compromisso do Brasil para a utilização sustentável e preservação da Amazônia. Temos certeza de que, uma vez mais, cumpriremos com sucesso a nossa missão. Então, eu queria também chamar para colocar suas considerações iniciais, antes de uma pequena apresentação do brigadeiro Botelho, o nosso ministro do Meio Ambiente, Dr. Ricardo Salles. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao apoio incondicional do ministro da Defesa, general Fernando, que, assim como eu, por determinação do presidente da República, está envidando todos os esforços para a adoção das medidas necessárias ao combate aos ilícitos ambientais, aos crimes ambientais na região da Amazônia e também, pela gravidade dos temas que nós temos acompanhado, colaborar com as agências, os órgãos de ICMBio, IBAMA e os órgãos estaduais, a quem compete, em primeira instância, o combate ao fogo, às queimadas em cada um dos respectivos estados. Todos os entes federativos, não só a União, mas os estados também, enfrentam já há algum tempo sérias restrições orçamentárias e, portanto, as atividades correlatas também precisam ser feitas de maneira eficiente para que os recursos empregados tenham resposta na proporção daquilo que é empregado. Nós temos pedido aos estados, desde o começo do ano, para que nos apoiem nas ações de fiscalização e controle do IBAMA e do ICMBio, porque são as forças policiais militares estaduais que dão efetividade, que dão o apoio, a viabilidade para que as fiscalizações possam ocorrer naquele vasto território da Amazônia nos diversos estados. E mais uma vez, nesse caso específico, também conclamamos os estados a participarem desse esforço. Entendemos que muitos têm limitações, mas não é possível desenvolvermos essas atividades de fiscalização, comando e controle a contento sem o apoio estadual. Portanto, agora com a GLO ambiental decretada pelo senhor presidente da República, eu tenho certeza que com o envolvimento do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, nós teremos muita efetividade naquilo que já vimos tentando fazer com muita força desde o início do ano. Muito obrigado. Por favor, apaga a luz aqui.
Senhor Ministro da Defesa, General Fernando, senhor Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, senhores presentes, imprensa. Eu sou o Tenente Brigadeiro Botelho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, quem realiza e é responsável pelo emprego conjunto das Forças Armadas, no caso da situação de acionamento de uma operação de garantia da lei e da ordem. Eu vou dar para os senhores agora como é que nós desenvolveremos essa operação de GLO ambiental. Nossa missão inicial, que nós deduzimos do decreto presidencial, assim como da diretriz do ministerial, do ministro da Defesa, em coordenação com os órgãos de controle ambiental que já existem e de segurança pública dos estados, combater os crimes ambientais na Amazônia Legal, a fim de contribuir para a preservação do meio ambiente e a percepção positiva do país. Colocamos essa percepção positiva, porque nós já vemos várias ações já são adotadas no sentido de preservação e combate e repressão e prevenção contra crimes ambientais. A percepção que nós estamos querendo colocar aqui, nós estamos fazendo agora uma ação de maneira concentrada no momento onde as demandas são muito grandes em termos de queimadas. Nós temos um amparo legal, houve uma exposição de motivos essa semana, uma reunião com o presidente, junto com o Gabinete de Segurança Institucional e seus ministros, onde identificaram a necessidade de o emprego de um decreto de garantia da lei da ordem para o meio ambiente. Em estabelecido decreto presidencial, é feita uma diretriz ministerial, uma diretriz do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas para o emprego de meios militares e as regras de engajamento estabelecidas para essa operação, e assim os planos operacionais decorrentes com o acionamento de comandos conjuntos na área de atuação. Nós temos aqui o decreto presidencial, onde foi estabelecido aqui, eu vou dar um foco aqui Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem e para ações subsidiárias no período de 24 de agosto a 24 de setembro, período de um mês, nas áreas da fronteira e nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação, essas são áreas da União, áreas federais, e outras áreas dos estados da Amazônia Legal que requerem ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, levantamento e combate a focos de incêndio. Claro que o emprego das Forças Armadas, nas hipóteses previstas neste decreto, fica autorizado em áreas da Amazônia Legal, caso haja requerimento do governador do estado ao presidente da República, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 15 da Lei Complementar 97 de 99. É quando há inexistência, insuficiência, indisponibilidade de meio para que os órgãos de segurança pública, os órgãos de fiscalização, não tenham condições de, assim, atuar nessa ação de preservação do meio ambiente. Com isto, nós recebemos essa missão. Na diretriz do presidente de garantia da lei da ordem, é prevista que ela seja de caráter episódico, uma área delimitada, que é uma área da Amazônia Legal, e por um tempo determinado. Então, é de um mês, a área da Amazônia Legal, e ela é de maneira episódica, que nós vamos fazer a nossa atuação. Com isso, com o decreto do presidencial, é estabelecida a diretriz do ministro, onde o ministro coloca aqui para ações subsidiárias no período de 24, tem uma área um tempo estabelecido, nas áreas de fronteira, como foi falado, nas terras da União, indígenas na unidades federais de conservação, onde as Forças Armadas podem atuar sem necessidade de autorização dos estados, e outras áreas dos estados da Amazônia Legal que assim o requererem ações preventivas e repressivas, como delitos ambientais para o levantamento e o combate de focos de incêndio. Então foi estabelecida essa diretriz do ministro, ele determina ao comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que os seus meios estejam disponíveis de acordo com a demanda dos comandos conjuntos para estabelecer as suas forças componentes. Assim feito, está aqui iluminado a nossa missão, estabelecida por diretriz ministerial do ministro da Defesa, e a partir daí, a nossa ação, nós estabelecemos aqui um gabinete de coordenação operacional, onde nós utilizamos não somente os meios, as capacidades das Forças Armadas, mas também
como está dito aqui, juntos somos mais fortes. Nós sim demandamos o apoio de todas essas agências, todos esses órgãos. Aqui está inserido junto à Presidência da República, a Casa Civil, a Secretaria de Governo, o IBAMA, o ICMBio, o Ministério da Agricultura, enfim, todos os meios disponíveis, colocados à disposição pelo Ministério da Defesa. Então, todas essas agências e órgãos eles estão vinculados, serão coordenados, fazem aqui dentro do Ministério da Defesa o nosso Centro de Operações Conjuntas estabelecido, onde esses órgãos, os seus representantes se façam presentes, a partir de hoje, 24 horas presentes, para que nós façamos a interação e a coordenação operacional do emprego de cada um desses meios, e entendendo que há, sim, a preservação das competências de cada um dessas entidades, desses órgãos. Respeitadas as suas competências legais, é feita uma coordenação, as Forças Armadas fazem a coordenação, por força de nós temos uma capilaridade muito grande, uma capacidade de mobilização, de planejamento, fazemos esse planejamento respeitada as competências de cada uma desses órgãos. Para identificar os senhores, só como informação, nas regiões do Brasil, na região norte, será a nossa área de atuação, nós temos um efetivo de quase 44 mil integrantes das Forças Armadas, os quais nós poderemos lançar mão para empregar na ação de acordo com a demanda requerida e apresentada. Então, são aqui efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que perfazem um total quase de 44 mil homens na região norte do país. Essa é a nossa maneira de estrutura de comando e controle, como nós nos organizamos para o desenvolvimento dessa operação. Nós estabelecemos aqui dentro do Ministério da Defesa, como já falei, um centro de operações conjuntas, que é uma coordenação operacional de todo o evento, de toda a operação. Aqui, uma vez estabelecido esse nosso gabinete de coordenação geral, nós acionamos e ativamos comandos operacionais, chamamos de comandos conjuntos, aproveitando a estrutura já estabelecida do Comandante Militar da Amazônia, do Comando Militar da Amazônia e do Comando Militar do Norte, que é em Belém. Aqui é a Amazônia, aqui é o Pará. Então, nós aproveitando no curso da ação, se houver necessidade, nós podemos lançar meios das estruturas desses dois comandantes militares de área, por intermédio do estabelecimento de um comando conjunto, que ele estrutura o seu Estado-Maior para fazer a coordenação e emprego de todas aquelas agências e órgãos que nós falamos que ficam sob a coordenação operacional desses comandos conjuntos estabelecidos. Nós aqui no Ministério da Defesa fazemos só a coordenação e o controle geral, porém quem conduz a ação planejada são os comandos de conjuntos estabelecidos nesses dois locais. E, é claro, com o apoio das agências que já têm cadeira aqui com a gente, e assim como terá cadeira lá nos Estados Maiores dos comandos conjuntos estabelecidos. IBAMA, Força Nacional de Segurança, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI e os governos estaduais. É claro que, inicialmente, como foi falado pelo ministro da Defesa, somente os estados de Rondônia e Roraima, que os governadores já enviaram ao presidente a necessidade de que haja o emprego das Forças Armadas. Mas nós temos condições, de acordo com o despacho presidencial, dos outros estados eles inserirem nesse contexto, nós podemos ampliar a atuação da nossa operação. As células de atuação, como é que nós trabalhamos nesses centros conjuntos que foram estabelecidos, são os comandos operacionais. Teremos uma célula de comunicação social, coordenada ao segundo do presidente, da Presidência da República, porém todos os órgãos de comunicação social do Ministério da Defesa, assim como das Forças Armadas, estarão envolvidos nesse contexto. Então nós estaremos centralizando toda a célula de comunicação social, que eu acho que é uma área muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Temos uma célula de inteligência coordenada aqui pela nossa estrutura, a subchefia de inteligência aqui do Estado-Maior de Conjunto das Forças Armadas, a SC2 que a gente chama, por intermédio de um almirante. Nós temos também a subchefia de operações, que é o condutor das operações aqui, que é o almirante Ralph Dias, que será o condutor aqui no nosso TO, que a gente chama, nosso Teatro de Operações aqui na Defesa. Ele é o condutor geral das operações, todas as demandas virão por ele, porém ele repassa para os órgãos de ponta para que eles façam realmente as ações necessárias em campo. Teremos também uma célula logística, todos os meios logísticos demandados para a operação, estaremos centrados nessa célula, e uma célula de comando e controle, célula essa que nós vamos mostrar na sequência como é que ela trabalha durante a operação.
Temos já aqui as ações em andamento, que eu vou mostrar em outro gráfico mais à frente, outra planilha, como é que nós estamos. Nós já temos hoje 2 aeronaves 630 da Força Aérea Brasileira, desdobradas lá em Porto Velho, 2 aeronaves. A aeronave essa que tem uma capacidade de combate a incêndio, por intermédio de um módulo aeroembarcado de combate a incêndio, que a gente chama de MAFIS. Os senhores vão ouvir muito essa palavra, MAFIS em inglês. E ela tem capacidade de 12 mil litros de água para jogar no incêndio, no combate a incêndio, e capacidade de reposicionamento, 1h30 de reposicionamento, volta, decola de novo e faz um novo combate com mais 12 mil litros de água. Com um determinado produto químico, que é um retardante que coloca junto com a água, para que ele faça realmente o combate mais efetivo. Temos também a 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Nós temos a Delegacia Fluvial em Porto Velho. Nós temos um Centro Regional de Vigilância em Porto Velho, que faz parte do contexto do Sensipan. Nós temos aqui o nosso representante, Brigadeiro Volkmann. Lá em Porto Velho também temos um em Belém, um em Manaus e um em Brasília, Centro Regional de Vigilância. Aqui tem as imagens de combate a incêndios florestais. Está prevista na diretriz ministerial que nós façamos isso, combate a incêndios florestais criminosos. Essa já é a nossa... Hoje, já iniciamos a ação, deslocamos um helicóptero do IBAMA, a data é sexta-feira ontem, às 10 horas, de Cuiabá e Porto Velho, ele está se deslocando. Deslocamento de 4 aeronaves Air Tractor, lançadores de água do ICMBio, também está 24 de agosto, sábado, às 10 horas, Brasília, Porto Velho, está em deslocamento, efetivos, aliás, desculpe aqui, 24 de agosto, sábado, às 10 horas, Formosa, Porto Velho, está decolando de Formosa. 18 pessoas de comunicação social, apoiado pela Força Aérea. Hoje, às 10 horas, já decolaram para Porto Velho. Transporte de 30 bombeiros, são brigadas de contra-incêndio, bombeiros voluntários para participar da ação, vindo de Brasília. E estão transportados pela Força Aérea hoje, às 3h30 da tarde, em direção a Porto Velho. Combate a focos de incêndio florestal, a FAB hoje, às 4h30 da tarde, nós já estaremos em condições e faremos essa missão já da primeira ação efetiva e de combate ao contra-incêndios pela aeronave da Força Aérea que eu mostrei para os senhores, que é a aeronave 630. Então, essas são as ações que já estão em curso dessa nossa operação. Essa aqui é só uma imagem para os senhores terem do aeronave 630 lá em Porto Velho. São 2 aeronaves, uma para fazer o carregamento, levar todo o material, essas grandes piscinas, colocam no avião e ele faz o combate ao contra-incêndio, que já é bastante tradicional dentro da Força Aérea, esse tipo de ação quando demandada. Essa é a minha apresentação. Muito obrigado, senhores. Um bom dia. Daremos início agora à nossa coletiva e vamos iniciar por Breno Pires, do Estadão. Bom dia, Breno Pires, do Estadão. O número exato de militares que vão atuar, foram falados no número de até 44 mil, mas eu queria entender com mais detalhes. E também sobre os recursos que vão ser empregues. O Ministério da Defesa ainda aguardava a liberação de 20 milhões que estavam contingenciados. Queria saber se isso já está tudo definido também. E, se possível, comentar a possibilidade de utilizar R$1 bilhão do fundo da Lava Jato, da Petrobras, que foi um pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no combate a essas queimadas. Foi solicitado que o governo diga se é a favor ou contra. Heleno, depois você complementa. Breno, nós temos aí aquele efetivo, né, e fez questão de mostrar o Brigadeiro Botelho, nós temos aquele efetivo todo espalhado pela Amazônia toda. Não é suficiente, mas nós evoluímos muito. Agora, não vamos usar todo aquele efetivo para missões em determinada área, mas nós não vamos precisar levar tropa efetiva daqui para lá, porque nós já temos. Então, por exemplo, a primeira operação em Porto Velho, nós temos em Porto Velho uma sede de uma brigada de infantaria de selva, que tem vários batalhões de selva. Em Porto Velho tem um, são cerca de 700 homens. Então, dependendo do planejamento, pode-se usar 400 homens operacionais ali, especializados em selva.
né, é suficiente. Então, ali está só os meios aéreos que nós estamos adjudicando para lá, porque lá realmente nós precisamos, aí, particularmente, do helicóptero. O helicóptero é muito importante nessa área, e os C-130, que já estão lá. Então, depende da missão e depende do local, a gente pode conduzir rapidamente, fazer uma concentração estratégica com o efetivo local. Local que a Amazônia é muito grande, né? O local é da Amazônia mesmo. Em relação de recurso, a gente tem contingenciado, a própria defesa tem contingenciado mais de 20 milhões. Né? É só descontingenciar, e o planejamento da Fazenda, do Ministério da Economia, é esse, né? É de descontingenciar parte dos recursos que já são aprovados para a defesa. Quer dizer, já estão na LOA desse ano. Então é preso. Né? Isso aí já dá para dar um pontapé bom, não precisa medida provisória. Enfim, é isso aí. Né? Que foi combinado, é isso. Quando a outra pergunta, eu passo para o doutor Ricardo. Esse não é um assunto do nosso Ministério, questão dos recursos provenientes do acordo celebrado com os Estados Unidos de repatriação de parte da verba. Mas a destinação desse recurso foi delimitada quando da celebração do acordo com as autoridades americanas para qual finalidade seria destinado. Portanto, a mudança da destinação do recurso implica em repactuar essas questões. Portanto, o caminho mais apropriado e factível a curto prazo é o apontado pelo ministro General Fernando. Rayane, da SBT. Bom dia, ministros. A gente estava querendo saber como é que está as investigações, se tem uma equipe responsável, né, como é que está o andamento disso, e se já há indícios que os fazendeiros são responsáveis pelo ocorrido. A persecução penal de eventuais atos criminosos ela é feita pela autoridade estadual. E, portanto, são os diversos estados, através das suas polícias militar e civil e órgãos do Ministério Público e Poder Judiciário, que encaminham investigações nesse sentido. O nosso papel é a fiscalização em campo, em caráter complementar, e isso tem sido feito, e todas as informações obtidas são encaminhadas para as autoridades a quem cumpre essa persecução. Em relação à nossa parte, Rayane, nós estamos entrando na missão agora com foco em meio ambiente, que não é o nosso foco. Então, é lógico que o pessoal nosso da área de inteligência vai começar a levantar essas coisas e ajudar um pouco aí, tá bom? Francisco, do Metrópolis. Bom dia. Algumas perguntas. Aqui. Primeiro, há um balanço de quantos focos de incêndio estão ativos, estão ocorrendo nesse momento? Segunda questão, para o ministro do Meio Ambiente, já há algum planejamento para uma nova legislação ou medidas mais duras para coibir e penalizar os eventuais responsáveis por incêndios florestais na Amazônia? E também como que o governo está analisando a repercussão internacional da crise. E mais uma pergunta, acho que o tenente brigadeiro Botelho falou que bombeiros do Distrito Federal teriam ido também, ou estarão a caminho também da missão para ajudar. Queria saber se é isso mesmo. E queria saber se outros estados também já disponibilizaram bombeiros para ajudar vocês aí nessa missão. Obrigado. A legislação que nós temos no Brasil, ela tem já a capacidade de responsabilização. O problema não está na legislação, o problema está na efetividade, ou seja, em colocar em prática aquilo que o arcabouço legal determina. Quanto a
repercussão internacional, nós entendemos que há dois caminhos importantes. Primeiro, esse tomado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é mostrar, através de ainda mais ações concretas, a resposta, tanto para a sociedade brasileira quanto internacional. E, por outro lado, um esforço permanente de informação, diante de um cenário em que há, em muitos casos, desinformação. Essa é uma função importante. Senhor Francisco, Metrópolis, o senhor me fez a pergunta, realmente, até o momento, nós temos essa Força Nacional do Distrito Federal, esses bombeiros se disponibilizaram como voluntários para participar do evento da operação lá em Porto Velho. Os bombeiros pertencem à Força Nacional, tem uma ramificação de bombeiro. Tá? Eu acho que sim, não é? É da Força Nacional, Força Nacional. Força Nacional, tá? Stuck. Ô, rapaz, você tem idade já, rapaz, tu vai cair aí nesse troço. Hein? No nosso tempo lá, você era mais novo. Tá bom. Vamos lá. Renata, da Rádio Nacional. Muito bom dia. Na verdade, eu vou reforçar a pergunta do Francisco sobre o número de focos de incêndio, se o comando já tem esse levantamento do número de do número de focos de incêndio, né? E que esse monitoramento vai ser baseado nos dados de que instituto, o INPE vai voltar a ser considerado, os dados do INPE, quem vai fazer esse monitoramento, né? O monitoramento e os dados e o levantamento do que já teve de focos de incêndio, né? Então, o comando e a operação ela vai se valer dos dados de que órgão? Na parte nossa, que nós estamos entrando agora nisso aí, nós temos um que acompanha isso aí, que é o CIPAM, é o Sistema de Monitoramento da Amazônia. O Brigadeiro Volco, se quiser complementar alguma coisa aí, mas ele é abrangente, é foco de queimada, é garimpo, é reserva indígena, ele presta uma ferramenta que os outros ministérios usam. É uma ferramenta que a gente tem, isso aí é antigo, o CIPAM é antigo, e nós temos a base em Brasília, nós temos um centro de monitoramento em Porto Velho, Belém e Manaus. E eles agora estão sendo voltados exatamente para isso aí. Então nós estamos começando um monitoramento mais efetivo a partir de, vamos dizer, de ontem, né? Ontem, em relação a isso. Não sei se o ministro Ricardo quer complementar alguma coisa? Os trabalhos são complementares, né? Tanto do INPE e CIPAM. Então, nós temos 3 antenas Terascan, uma em Porto Velho, uma em Manaus e uma em Belém. O INPE tem mais uma em Cuiabá, então, e os dados são abertos, tanto os dados do INPE quanto os dados do CIPAM. É só acessar a página e se verá o número e o local exato, a coordenada exata de cada foco de incêndio. Gabriela, da CBN. Bom dia, ministros. Em relação aos focos, então, não tem esse número, vocês não têm esse número arredondado aí de quantos focos ativos tem, pelo que eu entendi. Eu só tenho outras dúvidas. Como é que vai ser a ajuda efetiva dos governos estaduais, como o Tenente Brigadeiro Botelho falou, que vocês pediram a ajuda deles, eu queria saber como é que vai ser essa ajuda efetiva. E, à medida que os estados forem assinando esse pedido de ajuda, o senhor disse que só Roraima e Rondônia assinaram ainda. Assim que eles assinarem, e aí que os militares começarão a ir em direção aos estados, é isso? E só uma outra dúvida para o ministro do Meio Ambiente, hoje, ainda em relação à repercussão internacional, o presidente do Conselho Europeu colocou em dúvida a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia por conta dos incêndios. O governo está preocupado com essa possibilidade de não ratificar o acordo por conta dos incêndios na Amazônia? Obrigada. Gabriela, em relação à minha parte aqui, é importante a adesão dos governos do Estado, como já aconteceu com Rondônia e Roraima. Porque senão nós vamos ficar limitados às áreas federais, que são as unidades de conservação e as terras indígenas. Né? Já é alguma coisa, mas não é o suficiente. O suficiente é que o que eu falo aí, tem que ser uma união de todos, né? Tem que ser do governo, tem que ser do governo do Estado,
né? Todo mundo ajudando é melhor, né? Então, a gente espera e quase tem a certeza que todos os governos dos estados que compõem a Amazônia Legal vão assinar isso aí, né? Quanto a foco de incêndio, nós já falamos aqui em relação a isso. Bom, é importantíssimo, como ressaltou o ministro general Fernando, a participação dos estados. Nós enfrentamos até agora muita dificuldade em relação a esse suporte estadual. E, nesse momento, isso se torna ainda mais importante. De todo modo, com relação a outra pergunta, nós entendemos que todo acordo comercial ele envolve negociações e desdobramentos e, portanto, esse o momento que vive a ratificação. Aliás, a celebrar ontem mais um fechamento de acordo internacional celebrado pelo presidente e pelo Mercosul, nesse caso, com o EFTA, alguns países integrantes também da Europa, Suíça, Liechtenstein, Noruega, enfim. Então, mais um acordo comercial fechado nesse momento. Ana, do G1. Bom dia, senhores. Queria fazer 3 perguntas. Primeiro, falando de dinheiro, eu não entendi se já está certo, se vai ser descontingenciado. Eu entendi que tem contingenciado 20 milhões, se descontingenciar vai ser todo esse valor. Então, como é que fica essa questão financeira? E falando disso, nos últimos dias a gente teve esse anúncio de que a Alemanha e acho que a Noruega não iriam mais fazer aqueles aportes no fundo da Amazônia. Então, como é que o governo vai lidar com esse dinheiro que vinha de fundos, ou seja, era um dinheiro extra que entrava e que ajudava ali na prevenção, nas ações de combate às queimadas? Então, se o governo já tomou a decisão de que não vai aceitar dinheiro estrangeiro, então, como é que está sendo a postura do governo nesse sentido? Aí, gostaria de saber, com relação além do Mercosul, que a Gabriela já perguntou, a gente tem a questão da OCDE, que é entrada num grupo que o Brasil pleiteia muito, e no mês que vem, pelo menos o que a gente sabe, é que viria uma missão da OCDE para cá fazer a fiscalização justamente das questões ambientais que o Brasil precisa cumprir, né, tá de acordo para entrar no grupo, se há uma preocupação com relação a isso. Dessa visita está sendo já no mês que vem. E uma outra pergunta com relação aos Estados Unidos. A gente sabe que ontem o presidente Bolsonaro disse que conversou com o presidente Donald Trump, que, por sua vez, disse que estaria disposto a ajudar nessa fiscalização e tudo isso. Gostaria de saber se o Brasil cogita aceitar algum tipo de ajuda, seja financeira ou até militar, dos Estados Unidos. São essas as 3 perguntas. 4. Vamos ver, eu acho que 2 eu posso auxiliar aqui, depois do ministro Ricardo aqui. Quanto ao recurso, a defesa tem prevista na LOA, na Lei Orçamentária Anual, aprovado no Congresso já o orçamento desse ano. Desse ano aí tem um recurso, mais ou menos na ordem de 28 milhões, para emprego em GLO, não é isso mesmo? Para todo ano. Para todo ano, para todo ano. E foi contingenciado isso aí, né? Foi contingenciado. É lógico que isso aí são recursos emergenciais que duram pouco tempo, né? Eu fui responsável pela intervenção no Rio de Janeiro na Maré. Na Maré era mais ou menos 1 milhão por dia ali, né? Então, esse dinheiro, né, que se descontingenciar já dá para um início, ou pelo menos esse mês, aí eu acredito. Aí, né? Depois não, depois nós vamos ter que rever isso aí. Está contingenciado, quer dizer, já está na rubrica Ministério da Defesa. Então, tá combinado, né? Eu estou numa fase que eu só acredito quando eu abrir o cofre e ver, né? Mas está combinado, e eu tenho certeza, com Paulo Guedes. Ontem, na reunião com o presidente, estava o secretário de Fazenda, o secretário Valberi. Né? E ele falou isso, que o mais fácil era descontingenciar. Então, está encaminhado. Tá? É a Ana, né, do G1. Né? E a outra, eu vou pular Alemanha e Noruega, OCDE. Qualquer ajuda é bem-vinda, nós vamos avaliar. Não foi só os Estados Unidos que ofereceram ajuda. O Chile ofereceu ajuda. Nós já ajudamos o Chile em acidentes lá. Nós já ajudamos o Chile. Foram Hércules para lá. O Chile ofereceu, se eu não me engano, o Equador ofereceu.
Então, nós vamos avaliar a situação. E qualquer ajuda é bem-vinda no sentido de incêndios. É bem-vinda, né? Tá, Ana? A pergunta de Alemanha, Noruega e OCDE. Bom, com relação à Alemanha e Noruega, não houve um cancelamento, houve a suspensão do repasse, justamente porque as regras de aplicação do recurso relativas à governança do Fundo Amazônia estão sendo objeto de revisão e renegociação. Portanto, naturalmente que, enquanto essas regras não são definidas, tanto um quanto o outro façam a suspensão dos recursos. De qualquer modo, há um saldo ainda no Fundo Amazônia de mais de R$1 bilhão, e que vem sendo usado, inclusive em questões de aparelhamento de equipamentos para o combate a incêndio. Isso não foi interrompido, então não sofreu nenhuma mudança em razão dessa discussão das regras do fundo e tampouco pela suspensão dos repasses. Com relação ao OCDE, nós temos absoluta convicção de que toda a parte ambiental brasileira, que é importante, bem feita, sustentabilidade, as nossas áreas de conservação, 66% de área de vegetação nativa conservadas, um código florestal que é muito moderno, enfim, todos esses temas são bastante sólidos a demonstrar à OCDE ou qualquer outra entidade que queira verificar o nosso standard ambiental, que nós temos sim, não só o arcabouço, como todos os mecanismos para continuar sendo referência no tema ambiental. Reinaldo, da Folha. Bom dia, ministros. Reinaldo, prazer, muito obrigado. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, por favor, como é que vai se dar a ajuda norte-americana que o presidente americano Donald Trump ofereceu, segundo foi informado ontem. E eu gostaria também de saber, o governo dos dois, por favor. O governo tem tratado as queimadas como algo natural, tem dito que não houve um aumento, mas que elas têm acontecido desde outros governos e agora é uma continuação do que já vinha acontecendo. Se não há um cenário diferente dos anos anteriores, por que aqui então houve o emprego da GLO, que é uma medida excepcional? Isso não soaria, de certo modo, um pouco contraditório? Obrigado. Bom, vou falar da ajuda americana aqui. A ajuda americana está só na intenção. Olha, disponibiliza ajuda. Não teve outro contato além desse. Tá, Reinaldo? Não teve aí. Não, eu vou mandar a gente aí, vocês veem o que precisa. Só teve uma ligação do presidente Bolsonaro com o presidente Trump. E ele, se precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Então ficou no nível presidente a presidente. Né? Em relação às queimadas. Em relação às queimadas, vocês mesmos, o órgão de imprensa, têm divulgado, né, de janeiro a agosto, vários institutos, o INPE e outros, o próprio CIPAM, de quanto, historicamente, se não me engano, desde 97 até de janeiro a agosto. Então, esses dados estão disponíveis aí. Se houve encarecimento agora, vem o problema da seca, vem o problema ambiental, e eu peço ao ministro Ricardo aí que teça alguma coisa em relação a isso. 2 pontos. GLO se funda, como o ministro Fernando destacou no início, o brigadeiro Botelho também, na questão do combate aos crimes ambientais e a questão o tema das queimadas, que é momentâneo. Com relação à parte dos crimes ambientais, o que nós estamos verificando é um aumento gradativo de 2012 para cá e, portanto, a forma de nós controlarmos e atacarmos esse problema, que, no nosso entender, merece um cuidado como esse que é contemplado pelo emprego das Forças Armadas, decorre dessa situação que vem de 2012 até agora. As queimadas, por outro lado, quando você olhar os gráficos, se verifica que no histórico de 15 anos, 18 anos para trás, esse volume de queimada não destoa tanto, mas se olhar para o ano de 2017 e 2018, que foram anos bastante chuvosos, e portanto o índice de queimada se reduziu, há uma diferença percentual grande, se você olhar só em relação aos 2 anos anteriores. O que nós verificamos é que, aí é uma explicação mais técnica,
que o acúmulo, inclusive, de material orgânico não queimado nos anos anteriores, 2017 e 2018, também propicia um aumento maior no ano de 2019, que está muito mais do que os anteriores, esses dois, mais quente, mais seco e, portanto, com o aumento da proliferação dessas queimadas, e elas, portanto, assim, se justifica uma medida excepcional. Ivna Souza, da TV Globo. Bom dia a todos. Algumas dúvidas também. Eu gostaria de confirmar quais estados pediram exatamente a GLO. Saiu hoje pela manhã no Diário Oficial um pedido do Tocantins e, enfim, a confirmação, na verdade, do emprego da GLO no Tocantins. Então, só queria confirmar novamente com o Ministério quais efetivamente já tem essa autorização e quais apresentaram pedidos. A gente teve a informação também de que, eu vou checar aqui qual é o estado, mas que também já teria pedido, já teria formulado e estaria encaminhando. Já informo o senhor. Pro ministro, ainda para o ministro Azevedo ou para o tenente Raul Botelho, vocês informaram que tem cerca de 44 mil militares na região da Amazônia Legal e que não são todos que vão ser necessariamente deslocados, depende da demanda. Gostaria saber se já tem uma estimativa de quantos até agora vão ser deslocados. Chegaram a falar em 700 homens de Porto Velho, seria isso? Só para saber, tentar ter uma estimativa até o momento. Para o ministro Salles, eu gostaria de saber, o contingenciamento da pasta do senhor já passa de 195 milhões de reais. Gostaria de saber se o senhor tem alguma avaliação de como isso pode ter impactado na fiscalização da região e se o senhor está fazendo alguma gestão junto ao Ministério da Economia para descontingenciar alguma parte. Eu sei que já houve uma liberação de recursos para a pasta do senhor recentemente, mas gostaria de saber se o senhor está fazendo algum esforço para a liberação de mais recursos. Obrigada. Vamos lá. Oficialmente, depois o ministro Ricardo tiver informação diferente, mas eu acho que é isso aqui. Oficialmente, nós temos o pedido de Rondônia e Roraima. Temos notícias que estão chegando do Acre e Mato Grosso. Nós não temos ainda nada além disso, a não ser que esteja chegando um GSI, que é encarregado disso agora. Né? Não sei se o ministro Ricardo tem alguma coisa, mas é isso aí, em relação a... E quanto ao efetivo, é por demanda. Qual é a missão? Qual é a delimitação da área? Então, a previsão nossa é usar o contingente que está mais próximo. Então, se a primeira missão nossa vai ser próxima a Porto Velho, nós vamos usar os efetivos que são suficientes em Porto Velho. Se a demanda for maior, aí sim, nós vamos fazer uma concentração estratégica vindo de outras partes da própria Amazônia, a não ser os meios logísticos de apoio ao combate, que são as aeronaves, os helicópteros, aí sim, vai ter um deslocamento do Sudeste, Sul, enfim, para reforçar a Amazônia, que também tem meios aéreos disponível lá, né? Então, esse em relação ao efetivo é isso, é por demanda ali. A demanda que existe até o momento, a primeira operação que nós estamos fazendo é no estado que já pediu, de Rondônia. E lá nós temos efetivo suficiente para isso. Né? E já estamos com as aeronaves lá. Então, que são aqueles 700 homens que o senhor mencionou antes, ou não, o tenente? 700, né? 700. Um batalhão de infantaria de selva são 700. Deixa eu aproveitar a pergunta. Se você me autorizar, eu vou dar uma complementada aqui. Nós temos aí na Amazônia, nós temos o melhor combatente de selva do mundo. Nós temos o melhor e maior centro de instrução de guerra na selva, que é o SIGS, que é reconhecido no mundo inteiro. Vários estrangeiros por ano passam no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Então, é uma ajuda para essa operação muito boa, porque eles são especialistas em selva. E muito bom. Todos eles têm estágio, curso. Né? Os oficiais e sargentos passam nisso aí. Eu vou dar um exemplo. Na Força de Paz na África, no Congo. Eles não estavam tendo sucesso porque vários contingentes do Congo não entravam na mata.
E a ONU nos pediu, nós mandamos cerca de 15 instrutores de guerra na selva para ensinar os contingentes de força de paz como se opera no ambiente de selva. Então, essa é uma ajuda que nós vamos dar muito boa pela expertise que os nossos combatentes têm em relação à Amazônia, em relação à selva. Né? Eu acho que eu anotei isso aqui. Não sei se tem outra. A questão, por exemplo. Todos os ministérios sofreram contingenciamento no início do ano, que em alguns casos chegou ao percentual superior a 40%. O Ministério da Defesa foi afetado, o Ministério do Meio Ambiente foi afetado. O Ministério do Meio Ambiente, na época, foi dos ministérios que ficaram intermediários no contingenciamento, da ordem de 20%. Nos contingenciamentos subsequentes, diante do que nós demonstramos no Ministério, que dava para concentrar o resultado dos contingenciamentos em atividade de meio ou despesas administrativas, de várias naturezas, nós conseguimos poupar as atividades fim, ou seja, fiscalização e combate a incêndios. Razão pela qual os contingenciamentos subsequentes que vieram não afetaram mais o Ministério do Meio Ambiente. E com isso, as operações que são agora necessárias de combate às queimadas estão se desenrolando normalmente. Faremos agora a nossa última pergunta, Alex Guzmão, da TV Band, e eu aproveito para reiterar o convite para os cinegrafistas que poderão comparecer ao nosso Centro de Operações Conjuntas para fazer imagens lá do local e entender mais efetivamente. Alex. Obrigado, bom dia, senhores. Ministro Ricardo Salles. Desculpe, só eu estou recebendo a confirmação aqui da Casa Civil que já há 4 pedidos formulados, formalizados. Roraima, Rondônia, Tocantins e Pará. Pegou aí? Pegou? Até agora. Ok. Ministro Ricardo Salles, Alex Guzmão aqui da TV Band. Nós acompanhamos ao longo da semana uma sequência de declarações no ambiente interno e também no exterior. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro chegou a falar na limitação de recursos, né, para aumentar o efetivo de combate aos focos de incêndio, levantou suspeitas também sobre as ONGs, né, que elas poderiam estar por trás intencionalmente para atingir o governo por trás dessas queimadas, embora não tivesse apresentado provas, e no exterior, em contrapartida, justamente essas declarações, essa postura do Brasil gerou críticas, inclusive com ameaças, né, de bloqueios, obstrução ao acordo Mercosul-União Europeia. Coincidência ou não, essa ação que nos traz aqui, por exemplo, neste momento, só surgiu após as críticas que vieram de forma pesada do exterior. Na sua opinião, o governo errou no time da adoção dessas medidas, toda essa polêmica que prejudica a imagem do país no exterior, que pode prejudicar pelo menos, poderia ter sido evitada essa polêmica se essa ação prática, efetiva, pudesse ter sido adotada logo que a informação foi divulgada, com aumento aí entre janeiro e o dia 19 de agosto desse ano, se eu não me engano, de mais de 80% do número de focos de incêndio comparado com o mesmo período do ano passado? Veja, acho que é um pressuposto equivocado aí. As queimadas não aconteceram no período de janeiro a agosto. As queimadas no período chuvoso da Amazônia não acontecem. As queimadas são justamente agora, no período seco, questão de 30 dias para trás, 20 dias para trás em diante. Foi nesse momento seco e quente que se iniciaram as queimadas. Portanto, a resposta dada ao governo contra as queimadas foi absolutamente tempestiva. Não há nenhuma intempestividade nisso.
Perdão, então, retirando essa parte, foi apenas um dado, né, que a gente colheu com relação ao aumento do número de focos de incêndio. Com relação ao período levantado, teria sido de janeiro, embora em janeiro seja um mês chuvoso e não tenha como fazer queimada, né? Mas, voltando ao início da pergunta, que é a parte principal, o governo avalia que errou no time da adoção de medidas, né, que poderiam até ter evitado essas críticas que prejudicam a imagem do país no exterior? Vou dizer novamente, o problema que deu ensejo à utilização da GLO e de toda essa infraestrutura se iniciou há cerca de 20, 30 dias. Portanto, não há demora. O que o governo precisa, e nesse caso é importante, como está sendo feito aqui, planejar as ações, montar uma estrutura de resposta essa que está vindo na exata medida da necessidade. O governo está estruturando essa resposta agora e nós temos certeza que isso vai ser bastante frutífero. Eu acho que essa é a questão. Perfeito. Então, essas ações que estão culminando agora, elas já estavam sendo planejadas há coisa de 20, 30 dias? O governo é um governo de dimensões territoriais. Então, nós temos toda a nossa infraestrutura de fiscalização e controle, por exemplo, dos órgãos federais de controle de meio ambiente, IBAMA e ICMBio, sendo colocadas. As nossas infraestruturas, aeronaves, por exemplo, já estavam à disposição dos estados. Os brigadistas já estavam à disposição dos estados. Basta dizer que, na semana passada, quando houve o foco de incêndio na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, foram 90 brigadistas, 20 bombeiros, a aeronave do ICMBio, ou seja, tudo isso já estava em andamento. O que agregou agora foi a participação do Ministério da Defesa através do instrumento jurídico adequado, que é a GLO ambiental nesse caso. Portanto, está absolutamente correta a resposta do governo. Deixa eu complementar um pouquinho a tua pergunta aí. Da agilidade do governo em relação ao GLO ambiental. Da agilidade. Já temos gente, foi ontem a missão, nós já estamos com gente lá. E não não são só as Forças Armadas, está aqui, ó. Está aqui, é todo mundo que está aqui. Todo mundo que está aqui, as agências. Desde 88 para cá, nós participamos de 8.500 dias de GLO, as Forças Armadas. Foram mais de 150 operações de GLO. Essa de GLO ambiental é inédita. Isso mostra a preocupação do governo Bolsonaro a respeito desse assunto. É inédito isso aí, é inédito. Né? E com a agilidade possível, e foi muito rápido. Nós já estamos aí em relação. Agora, uma série de ações, como o ministro Ricardo disse, já estavam sendo feitas pelos órgãos competentes. E as Forças Armadas não são um órgão competente em relação a isso. Elas são no momento de emergência. Né? Emergência aproveitando a capilaridade nossa, aproveitando a logística nossa. Né? Então, eu reforço a ação imediata que o governo teve em relação a esse assunto. Então, agradecemos a presença de todos e aqueles que desejarem visitar o nosso centro, peço que aguarde aqui para que nós possamos coordenar. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a presença da MIT, que para a gente é importante ver as nossas ações, mas também aos que estão integrando a essa missão aqui. Tá? Todos vocês aí. Muito obrigado. Ricardo, alguma coisa aí? Tá, pessoal, muito obrigado. Precisando. Só pularam a apresentação.